Carta aos Hebreus, não se sabe quem é o autor dessa carta. É uma carta que foi escrita para o povo judeu. Judeus que tinham confessado o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Messias. Então a carta foi escrita para esse tipo de segmento. Não foi escrita para gentios, ela foi escrita para judeus convertidos ao Senhor Jesus. Então ela é chamada de carta aos Hebreus. Alguns, grande parte dos teólogos, pensam ser o apóstolo Paulo o autor, mas só que a epístola não diz isso. Outros acham que foi Barnabé, um outro grande, que é anterior até o apóstolo Paulo, né? Barnabé. E outro judeu que tinha convertido ao Senhor Jesus. Não sabemos então quem é o autor dessa epístola. Não, e se não está aqui claro, porque Deus não quis revelar e nós acolhemos sem nenhum problema. Mas é uma das cartas mais ricas, com uma profundidade de elo entre o Antigo Testamento e o Novo, que são extraordinários. Porque houve necessidade de escrever essa carta aos Hebreus? Porque nós estamos já por volta do ano 50, 60. Ou seja, já havia passado quase 40 anos da crucificação, 30 anos da crucificação. E muitos judeus que tinham aceitado Jesus como Salvador, mas que moravam em Jerusalém, que moravam na Judéia, que moravam na Samaria, que moravam na Galileia, eles estavam tendo um problema cultural, porque aceitaram a Jesus, não precisavam mais do culto no templo, de sacrifício. Eles iam no templo, mas não para fazer sacrifício. Eles iam no templo na hora da oração para orar, mas era difícil culturalmente, porque eles aprenderam a vida toda que tinha que subir em Jerusalém e apresentar no dia do Yom Kippur o cordeiro, apresentar tudo que tinha determinado pela lei de Moisés. Aí chegava no dia das festas, só porque agora ele tinha Jesus, ele não ia sacrificar o cordeiro, porque Jesus já foi sacrificado. Aí ele via o vizinho indo, via os parentes indo. Então muitos acabaram perdendo a fé em Jesus e voltando para a prática judaica. Foram muitos que perderam a fé. Então, por necessidade espiritual, foi escrita a carta aos Hebreus, para fortalecer a fé desses irmãos, que eram judeus, mas que tinham aceitado a Jesus Cristo como Salvador. E o capítulo 11 ficou conhecido como a lista dos heróis da fé. É o capítulo 11. E eu quero compartilhar com os irmãos, a partir do versículo de número 23. Capítulo 11, a partir do versículo 23, que fala sobre Moisés. A perspectiva de Hebreus capítulo 11, versículo 23 diz: pela fé, Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Amém. Então, essa é a história de Moisés na perspectiva do Novo Testamento, que é uma história de fé.
uma história de alguém que assumiu um compromisso de servir a Deus. Embora a vida de Moisés é bem dividida em 3 períodos de 40 anos. Moisés morou 40 anos no palácio no Egito, 40 anos no deserto do Sinai com o seu sogro Jetro, o medianita, e 40 anos conduzindo o povo. São 120 anos, dividido em 3 períodos de 40. E ele diz aqui, que mesmo no primeiro período em que Moisés habitou no palácio do Egito, mesmo vivendo em uma região pagã, porque o Egito era conhecido como a terra dos deuses, mesmo vivendo em um ambiente hostil, a Bíblia inicia dizendo que os pais de Moisés tiveram fé, por isso esconderam ele, mesmo contra a determinação do Estado egípcio da época, que tinha pedido para jogar as crianças no rio, provavelmente o rio Nilo, na época, um rio infestado de crocodilos, um rio infestado de hipopótamos, e todo mundo sabe que o animal que mais mata hoje na África é o hipopótamo, porque é um animal territorial. E no entanto, a família de Moisés, o pai e a mãe, a Bíblia diz como um ato de fé, eles esconderam o menino por 3 meses, contrariando a ordem do faraó. Vocês acham mesmo que Moisés foi o único que seus pais colocaram em uma cestinha e jogaram no rio Nilo? É o que a gente imagina. Mas possivelmente tiveram outras pessoas que tiveram ideias similares, que também tentaram proteger os seus filhos, colocando no rio Nilo em algum cestinho, mas certamente foi despedaçado pelos crocodilos, foi despedaçado pelos hipopótamos. Agora, o caso de Moisés, por ser um ato de fé, a boa mão de Deus protegeu aquela cestinha, ao ponto de nenhum crocodilo atacar, ao ponto de nenhum hipopótamo tocar, porque quando nós fazemos atos de fé, Deus protege o nosso objetivo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é o seu propósito de fé, mas eu quero que você saiba nessa noite que Deus vai honrar o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum hipopótamo, nenhum crocodilo, nenhum tipo de obstáculo vai deter a obra santa que Deus tem para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus cuidou de Moisés. A filha de Faraó acolheu ele como filho. O próprio nome Moisés não é nem hebraico, é egípcio. Moisés, tirado da água. Hoje ficou no hebraico Moshe. Moshe é Moisés em hebraico, mas o nome é egípcio. Tem um outro nome de uma das tribos que é egípcio também, Manassés e Efraim. São nomes egípcios, não são nomes hebraicos. Tem gente, irmão, que dá até dó. Não, porque nós temos que falar o nome de Jesus em hebraico, porque o hebraico é a língua divina. Quem falou para você que o hebraico é a língua divina, irmão? Qual era a língua que Deus falava com Abraão? Não era hebraico, não existia hebraico na época de Abraão. Na época de Abraão se falava a língua da Babilônia, dos mesopotâmicos, o garítico, arcaico, caldaico, aramaico. Não existia hebraico. Então Deus não falou com Adão em hebraico, porque não existia hebraico, irmão. Qual é a língua então que Deus falou com Adão? Eu não sei, eu acho, isso é achismo, é inferência. Deus deve ter falado em aramaico, talvez aramaico seja a língua mãe, porque Abraão falava aramaico, Sara falava aramaico, Labão falava aramaico, que é uma língua mais antiga. Aí eles foram para Canaã, encontrou as línguas dos cananeus, misturou a língua dos cananeus com a língua de Arã, dos arameus. E aí eles foram para o Egito e ficaram 400 anos no Egito. Não é possível que a língua egípcia não tenha influenciado a língua e a cultura dos hebreus. Claro que influenciou.
Então, logo, irmão, o que é a língua hebraica? É uma mistura de línguas. Então, para dessa bobagem de achar que a língua hebraica é a língua divina. Não é. A língua hebraica é uma língua importante, porque foi escrita a Bíblia. Mas é só isso. Não pode achar. Agora, irmão, tem uma seita religiosa aí que tem que falar Yeshua. Você chegar para o diabo e falar, sai em nome de Jesus, não sai. Você tem que falar em hebraico, sai em nome de Yeshua. É uma fraqueza mental, irmão. Que história é essa, irmão? É Jesus, é o equivalente ao nome hebraico Yeshua. É o equivalente. Então, Deus responde você em qualquer língua. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então a gente tem que parar de criar rito e querer amarrar Deus, porque Deus não é metodista. Deus opera livremente. Se Ele quiser, Ele te batiza nesse culto no Espírito Santo, Ele te cura, Ele te restaura, porque Deus não tem nenhum tipo de amarra que impede a sua glória, o seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então para com essa história de língua sagrada, porque não existe. Toda língua, pode orar em português mesmo, e Deus vai te ouvir. Olha, irmão, que maravilha. A Bíblia diz então que os pais de Moisés exerceram fé e agiram com fé. É um ato de fé, a atitude da mãe de Moisés ter feito um barquinho onde pôs Moisés. Ele fala que foi pela fé que agora Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Em outras palavras, neto do Faraó. Foi um ato de fé isso. Porque você fica assistindo esses filmes da Record, esses filmes por aí de Moisés, irmão, ali é tudo romance. Eles só dão uma ideia. Normalmente não bate com a Bíblia. Dá a impressão que Moisés foi descoberto. Por isso que ele foi descoberto coisa nenhuma. Ele sabia. Os pais de Moisés inculcaram no menino o temor de Deus. E a Bíblia diz que foi pela fé. Moisés falou, eu não vou ser filho da filha do Faraó, porque eu tenho fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vem Hollywood com aquele filmão, até bonito, e dá até dó de certos irmãos que, em vez de ler a Bíblia, ficar atrás de filme, depois vem prega o que está no filme, ao invés do que está na Bíblia. A Bíblia, irmão, fala claramente, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. É isso que a Bíblia diz. Ele recusou. Ele falou, eu não quero. Não é como diz o filme aí, que fala que Moisés foi descoberto, pegaram ele no flagrante. Até o desenho, aquele O Príncipe do Egito, é a mesma ideia. Mas aqui a Bíblia fala que foi pela fé. Pela fé. Por quê? Olha só o que diz o versículo de número 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Aleluia. Irmãos, nós cristãos temos escolhido ser maltratados. A gente tem dito não à carne. Nós temos enfrentado os nossos medos com fé. Nós temos, irmãos, olhado para o céu. Nós temos, irmãos, uma identidade. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós não podemos desejar ser filho da filha do Faraó. Você é filho de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você é uma nova criatura. Por isso tem que viver uma vida de santidade, dizendo não ao mundo e às suas concupiscências. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que viver nos padrões que a palavra de Deus nos convida e nos exorta. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo. Aí que está, irmão. Essas pessoas aí que ficam vivendo o mundanismo, está enganado, porque isso é um pouco de tempo. Isso é uma coisa efêmera.
A decisão que você tomar aqui vai ter reflexo na vida eterna. Ele escolheu. Foi uma escolha. É o livre-arbítrio. É você que faz essa escolha. Se você quer servir a Deus, você quer confiar na promessa de Deus, que você quer ser parte do povo de Deus, você escolhe. Você que aceita. Você que decide. E aqui está dizendo que ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha, irmãos, depois ele fala aqui em outras passagens, o caso de Esaú, que por um prato de lentilha, por causa de 5 minutos de prazer, por causa de um momento da carne, desprezou o direito da primogenitura. Olha que situação. Então Moisés, ele tomou uma decisão, tendo por maiores riquezas a obra de Cristo, não a grandeza do Egito. E olha que o Egito na época de Moisés estava no seu esplendor, o grande Egito, o país mais desenvolvido da face da terra, em todos os aspectos. Mas ele preferiu, ele escolheu, a Bíblia diz aqui, ele escolheu antes sofrer, porque ele via a questão futura. Ele viu a questão futura, tinha em vista a recompensa futura. Nós temos que ter visão espiritual, irmão. Pode ser que você esteja sofrendo, pode ser que você está sendo excluído de uma série de coisas, mas você é filho de Deus. Continua orando, continua lendo a palavra, continua fazendo a obra de Deus. Levanta essa cabeça, você é filho de Deus, você tem o Pai Todo-Poderoso, e o nosso desejo é voltar para a casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. A minha alma tem sede de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Você é de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pela fé ele deixou o Egito. Foi o que eu e você fizemos. Tinha gente aqui, irmão, que só pela misericórdia de Deus, mas deixou o Egito. Glória a Deus. O Egito é o mundo, as suas concupiscências. Glória a Deus, você deixou o Egito, irmão. Você é uma nova criatura. O sangue de Jesus te purificou de todo pecado. Agora você é o Israel de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. É o nosso caso. Nós estamos vendo o invisível. Glória a Deus. As pessoas não entendem. Como que numa terça-feira você vai na oração? O mundo não entende isso, irmão. Não entende. Agora, para você vir numa oração, que nem um culto de terça-feira, é porque você está vendo o invisível. Você está vendo o invisível. Mas choveu. Tem um monte de conspiração para você não vir na igreja. Jogo não sei do que lá, novela não sei de que jeito, tanta coisa, convites do mundo. Mas você disse: não, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou abrir meu coração para a palavra, e a palavra santifica, a palavra cura, a palavra edifica, a palavra gesta fé e ânimo em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deixou o Egito. Oh glória! Quantos aqui já deixaram o Egito? Aleluia! Oh glória a Jesus! Eu deixei o Egito, irmão. Oh glória a Deus! Eu deixei o mundo com as suas concupiscências, com os seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um ato de fé. Pela fé Moisés deixou o Egito. Glória a Deus. Pela fé ele celebrou a Páscoa. Agora, olha que bonito. Os 40 primeiros anos de Moisés é muito emblemático, porque ele tinha certeza que ele era o homem escolhido por Deus. Tinha certeza. Claro, só a saída dele lá, colocaram ele lá no rio Nilo, a princesa ter acolhido, tudo o que aconteceu, só pode ser escolhido por Deus.
E ele se encantou tanto com essa chamada, que ele foi lá, viu os irmãos dele brigando, viu um egípcio afligindo um israelita, deu uma voadora no egípcio, matou o egípcio, escondeu o egípcio e achou que tinha feito uma grande coisa. Irmão, obra de Deus não é com o braço da carne. Não vem com esse negócio, vou dar um tapa santo. Isso não existe, irmão. Vou dar uma voadora santa. Esquece essas bobagens, irmão. Eu já vi crente falando, irmão, eu sou crente, mas minha mão não é. Então você não é nada. Porque ou você é lavado pelo sangue de Jesus, corpo, alma e espírito, ou não é, ou não foi. Que história é essa? Sou crente, mas minha boca não é. Então você precisa ter a boca lavada pelo poder de Deus. Não tem essa de uma mesma fonte sair água amarga e água doce. Isso não existe. Então, irmão, ele achou que podia fazer isso. No outro dia ele viu dois irmãos brigando, foi lá. Oh, meus irmãos, vocês não devem brigar, vocês são irmãos. O irmão olhou para ele e falou: o que você está pensando? Quem que pôs você como pastor, presidente da nossa igreja? Falou: mais ou menos isso. Quem pôs você como príncipe? Vai querer me matar que nem se matou aquele egípcio? Olha, irmão, todo mundo já sabia. Tem gente que pensa que esse negócio é só hoje, né? Todo mundo, irmão, tem muita fofoca. Isso é coisa antiga, é coisa da humanidade. Já havia o rádio peão lá no Egito inteiro, já sabia que ele tinha matado. Aí ele precisou fugir. E ele vai para onde? Para o deserto, Midian. E lá ele vai encontrar quem? O sacerdote de Deus. Olha como que Deus faz as coisas, irmão. Tirou ele do Egito para ele ter uma experiência no deserto. Eu tenho certeza que quando Moisés chegou naquele deserto de Midian, eu acho que ele chegou e falou assim: não tem nada, eu sou escolhido por Deus, ano que vem eu volto para o Egito. Passaram 5 anos lá em Midian como pastor de ovelhas, mas se Deus quiser, o ano que vem é o ano da vitória. Não aconteceu nada. Passaram 10 anos, agora ele está com 50 anos, não aconteceu nada. Não, mas eu tenho fé, irmão, Deus vai fazer a obra. Passaram 20 anos, nada. Passaram 30 anos, agora ele está com 70 anos. E agora eu acho que começa a haver uma mudança na mentalidade de Moisés. Quando ele chega aos 80 anos, ele percebeu que ele não era o escolhido de Deus. Não tinha mais lógica. Quando ele tinha 40 anos, que ele era o fortão, aquele que falava direito, aquele tal, Deus não usou. Agora que ele tem 80, irmão, mas Deus é assim. Quando o homem pensa que não é a hora de Deus operar. Isso é milagre. O milagre que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, é um milagre tão extraordinário que nunca passou por sua mente nem pelo seu coração. São as bênçãos que Deus tem para você. Você que aceitou Jesus como Salvador, você que está servindo a Jesus, Deus tem coisa grande para você. Então quando Moisés falou que não dava, aí Deus falou: agora é a hora, porque agora você entende que quem vai fazer a obra sou eu, não é você. Não é a sua capacidade intelectual, não é a ciência que você aprendeu no Egito, não é a sua força como general, não é a sua capacidade. Quem vai fazer a obra é Deus, irmãos. O milagre está aí. Oh, glória a Deus. Não há portas, não há possibilidade. Estou desenganado do médico, tive um exame ruim, é agora. Oh, glória a Deus, que o milagre vai acontecer. É quando o médico fala não, o Senhor diz sim, aleluia. É quando não há porta, abre-se uma janela, porque o nosso Deus é o Deus dos milagres, das maravilhas. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá mais, eu estou com 80 anos. 80 anos, não dá. Já estou no momento da aposentadoria. Vou participar do círculo de oração. Meu Mário, que fraqueza. Não dá mais. Olha que fraquezinha. Deus falou: é agora. Então, irmão, qual é a sua idade? Tem alguém aqui que tem 80 anos? Levanta a mão aí quem tem 80 anos. Ninguém? Nem no púlpito, nada? Não tem, doutor Alexandre?
Seu pai, né? Acho que tem 80, né? 89. Minha sogra está fazendo 80 anos, por isso que as meninas foram até comemorar. 80 anos começou o ministério de Moisés. Qual é a sua idade? Você está falando que não dá para evangelizar, irmãzinha? Irmão, você está falando que não dá para vir na escola dominical? Que história é essa? 80 anos, aí Deus bradou, falou: é agora. Aparece com fogo. O fogo que ardia, mas não se consumia. Moisés chegou. Oh, o que é isso? Tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você pisa é terra santa. Eu ouvi a oração do meu povo, e do Egito ouvi o clamor, e eu desço no Egito para tirar a minha herança com mão forte. Louvado seja o nome de Jesus. Deus tem ouvido a sua oração, minha irmã. Deus tem ouvido a sua oração, sim, meu irmão. Ele sabe o deserto que você está passando, a luta que você está enfrentando, mas é nessa noite, Deus tem uma palavra para você. Eu tenho visto o teu clamor, eu tenho visto a sua oração. Continua, a bênção está chegando, a porta está se abrindo. Deus vai honrar a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. 80 anos, começa o ministério. Nunca é tarde para você fazer a obra de Deus. Nunca é tarde, irmão. Não importa a sua idade, não importa a sua situação, o Senhor tem algo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pela fé celebrou a Páscoa. O Pessah celebrou a Páscoa, que tem a ver com Cristo. Estão saindo do Egito, são guardados pelo sangue, o cordeiro, o sangue protetor. Pela fé, a Páscoa foi uma celebração de fé, a aspersão do sangue foi uma celebração de fé. Glória a Deus. E pela fé, eles foram para a última grande prova de fogo. Tinham visto as pragas extraordinárias que ocorreram no Egito. Qualquer terça-feira eu quero explicar para vocês o que significou cada praga, as 10 pragas. Vou explicar para os irmãos o significado de cada praga. Coisa tremenda, tantos milagres. E aí saíram pela fé. É isso que a Bíblia diz. Foi um ato de fé, irmão. Tem um filme aí que Hollywood fez, Reis e Deuses, que os hebreus fizeram uma guerrilha para se livrar do faraó. Olha que mentira, irmão. Imagina, isso é ato de fé, irmãos. O filme é tão ruim, irmão, que o Moisés quase morre afogado no mar Vermelho. Eu pensei até orar na hora, estava assistindo o filme. Meu Deus do céu, Moisés vai morrer afogado. Olha que situação. Um filme aí chamado Reis e Deuses. É um absurdo o que o mundo faz. Mas a sua Bíblia fala que foi pela fé. Oh glória! É a fé. Você tem que ter fé, irmão. Fé é quando não tem possibilidade, mas você acredita. Eu creio. Você já é batizado com o Espírito Santo? Não, mas eu creio. Você vai ser batizado. Jesus pode batizar você nesse culto, pode te batizar nessa noite. Você dormindo, Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. Jesus é o batizador. Jesus te dá o revestimento de poder. Ele é o batizador. Ele é que batiza com o Espírito Santo. É a promessa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Atos de fé. Por isso que eu disse, irmãos, tudo que você fazer, faz com fé. Venha para o culto com fé. Seja um dizimista pela fé. Essa é a nossa diferença. Eu já falei para os irmãos, se Abraão fosse crente hoje, ele seria da nossa igreja. Você acha que Abraão ia entrar em uma igreja que prega contra o dízimo? Você acha mesmo que Abraão ia se sentir bem em uma igreja que fala mal do dízimo, sendo que Abraão era dizimista? Jamais. Aqui ele se sentiria confortável, porque a gente está na mesma fé de Abraão. Glória a Deus. Pela fé, é um ato de fé. Pela fé passaram o mar vermelho, o último grande desafio. Pensando que é fácil?
Se olha para frente, mar. Do lado, deserto. Do outro lado, deserto. Atrás, o exército do inimigo se aproximando. O que fazer, irmãos? O que você faz quando não tem mais emprego, não tem mais nada para comer na sua casa, a enfermidade vem, é só inimigo, é mar, só tem obstáculo? O que você faz? O que o apóstolo Paulo fez com Silas, quando estavam todas as portas fechadas? A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor. Você precisa aprender a chave da vitória bíblica. Sabe qual é a chave? É orar, é adorar o Senhor, é cantar louvores, é expressar sua fé. E Deus entra com o sobrenatural. O inimigo atrás, com o seu exército se aproximando, rochas e desertos dos dois lados, direito e esquerdo, e o mar na frente. E qual foi a ordem de Deus? Diga ao povo que marche. Glória a Deus. Deus me pôs aqui no Jardim Nova Europa para falar para você: continua marchando. Pastor, mas tem obstáculo. Marche. Ah, mas eu fui desenganado. Marcha. Mas as portas se fecharam. Marcha. Diga ao povo que marcha. Deus vai honrar a sua fé. Continua marchando, caminhando. Deus vai honrar a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Diga ao povo que marcha. E Deus soprou, aleluia. Deus soprou e o mar se abriu. É um milagre, irmão. Milagre é quando todas as coisas racionais não funcionam, quando tudo se perde. Aí Deus entra com a providência. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca. E o que aconteceu com os inimigos? Foram imitar. Quis imitar, irmãos. Todo mundo que quis imitar a obra de Deus se deu mal. Pode observar. Foi lá, foi querer entrar no meio do mar também. Irmão, o milagre é só para você, irmão. Não adianta vir inimigo querendo pegar o seu milagre, não funciona. O sobrenatural, o milagre é para você que tem fé, você que permaneceu no seu lugar, orando, clamando. É para você que Deus tem a vitória. Para você que veio orar e interceder, receba a bênção de Deus. Que você saia daqui animado, que a sua fé seja renovada, restaurada, que você seja cheio de fé, como foi Moisés. Amém, irmãos?